Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre o último dia da Mostra de São Paulo 2015, o 14º dia. No último dia eu vi mais 4 filmes, então foram ao todo 60 filmes em 14 dias de cobertura, que eu comentei aqui, eu comentei os 60 filmes nesses vídeos. E os filmes de hoje foram... O primeiro foi um documentário dinamarquês chamado A Redação em Off, sobre um tabloide dinamarquês, que era um dos mais vendidos do país, se não o mais vendido. E o filme acompanha a trajetória desse tabloide na atual crise vivida pela mídia impressa, com a queda brutal e rápida nas vendas das versões impressas. E o filme acompanha a redação, o editor-chefe do jornal, tentando encontrar maneiras de fazer com que esse jornal chamado Extra Bladet sobreviva à crise. E que é uma coisa extremamente complicada, porque até hoje ainda há uma grande dificuldade de se encontrar uma forma de manter uma publicação do porte dos grandes jornais, quando faz a transição para a mídia online, forma de fazer com que eles sobrevivam. E eles logo descobrem isso, que muitas vezes, inclusive, quando eles dão uma capa de algo que é muito discutido online, em vez de seguir a lógica, se o assunto está muito visto online, ele provavelmente vai vender mais. Não, ao contrário, vende menos. Discussões desse tipo. E o interessante no filme é que o filme reconhece que o jornal que eles estão acompanhando é um tabloide daqueles realmente pavorosos, daquele que vende só sexo e sangue. Então é interessante do ponto de vista do filme e até do espectador, porque de um lado a gente reconhece como é baixo aquele jornal, como é sensacionalista, como ele, inclusive, uma das crises, dos casos que o jornal acompanha é o do sequestro por piratas de 2 marinheiros dinamarqueses, e como esse jornal, de certa maneira, quase acaba causando uma tragédia ao tentar interferir para poder vender mais exemplares. Mas ao mesmo tempo, se o jornal representa o que tem de pior na mídia impressa, ele também representa uma crise que é uma crise real e que uma discussão, proporciona uma discussão válida sobre os tempos modernos em relação ao jornalismo. Então é um filme bastante equilibrado e é interessante também porque o jornal ele não se censura. Os profissionais do jornal não se censuram diante da câmera, eles não vivem personagens ou fingem ter uma ética profissional que eles não têm. Então é um filme bastante complexo e que realmente proporciona uma discussão que é extremamente relevante nos dias de hoje. O segundo filme que eu vi no dia também foi um documentário italiano chamado Lampedusa no Inverno, sobre uma cidadezinha da Itália, na verdade, localizada numa ilha, e o filme acompanha essa cidadezinha ao longo do inverno. É interessante porque nesse período de tempo curto que o filme acompanha, essa cidade está atravessando uma série de problemas. Em primeiro lugar, o único barco que comunica a ilha com o continente pegou fogo. Então eles ficam com uma dificuldade imensa não só de vender a principal mercadoria produzida pela ilha, que é justamente através da pesca, vender os peixes para o continente. Então os peixes ficam apodrecendo na cidade. E ao mesmo tempo, por ela representar o ponto mais próximo com o norte da África, a ilha ela acaba sendo o paradeiro de boa parte de refugiados que veio desses países. Então a ilha ainda lida com o problema da imigração e dos refugiados naquela região, que é uma crise grave, porque muitas vezes não só a Guarda Marítima vai prender essas pessoas, ou melhor, vai resgatar essas pessoas, mas muitas vezes eles chegam e tem 300 mortos num barco. Então é interessante porque nesse período curto de tempo, por exemplo, uma dos personagens que a gente acompanha é a prefeita da cidade, que tem que lidar com várias crises ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo é uma cidadezinha extremamente charmosa, com os cidadãos que têm as suas peculiaridades, as suas características marcantes de habitantes de uma cidade pequenininha, de uma ilha. E o filme consegue inserir o espectador naquela sociedade, naquela ilha. A gente percebe como é o modo de vida daquelas pessoas, como elas pensam, a gente percebe os problemas que elas enfrentam. Ao mesmo tempo, o filme, como eu falei, ele promove uma discussão sobre a tragédia da imigração em massa. Então é um filme que ao mesmo tempo consegue ser um estudo da vida daquelas pessoas e consegue promover uma certa discussão política. É um filme que realmente me surpreendeu, esse Lampedusa no Inverno, que é um filme que eu encaixei na programação só porque tinha um buraco na programação e foi uma surpresa bem-vinda justo no último dia.
Outro filme que eu vi foi Guerra, que, se eu não me engano, é o candidato da Dinamarca ao Oscar. E é um filme que promove uma discussão. Hoje eu vi só filmes que promovem discussões, né? É um filme que promove uma discussão moral e ética muito curiosa. O filme acompanha um soldado dinamarquês que está comandando uma pequena tropa no Afeganistão, e durante um conflito ele acaba dando uma ordem, e essa ordem, eu vou tentar evitar spoilers, essa ordem acaba resultando na morte de civis. As circunstâncias, enfim, eu não vou revelar. Então o filme não só lida com a construção desses personagens, aliás, a primeira metade do filme acompanha esses personagens no Afeganistão. E a primeira metade é muito importante, porque a gente não só conhece o protagonista, mas a gente conhece a sua esposa e seus filhos que estão esperando por ele na Dinamarca, mas a gente conhece e a gente fica a par da camaradagem, do companheirismo, da fidelidade que aqueles soldados têm uns para com os outros. Isso é muito importante na segunda metade do filme, que vai girar em torno do julgamento desse cara. E o filme, como eu falei, ele promove uma discussão interessante, ética e moral, porque ele nos coloca, de certa maneira, na posição desse cara que dá uma ordem, que é uma ordem que resulta em uma tragédia óbvia, mas ao mesmo tempo, por outro lado, a gente entende as circunstâncias que levaram, não justifica, mas a gente entende as circunstâncias que levaram aquela ordem, circunstâncias desesperadoras. Então, é interessante, porque ao mesmo tempo que o filme nos aproxima desse personagem, o filme não defende as suas ações. E o filme não encontra soluções fáceis, nem para o personagem e nem para o espectador. É um filme bastante complexo, é um estudo de personagem de certa maneira, é um filme antibelicista, antibélico, e é realmente, eu tenho que confirmar, mas eu tenho quase certeza que ele realmente é o candidato da Dinamarca ao Oscar, e é um candidato muito bom, eles escolheram bem, ao contrário, por exemplo, da Lituânia, como eu já citei num vídeo do outro dia. E o último filme que eu vi no dia foi um filme chamado O Esgrimista, que é um filme da Finlândia e da Estônia, que conta a história real de um professor de esgrima, de um esgrimista profissional, que ele é obrigado a se esconder logo depois da Segunda Guerra, porque ele tinha servido ao exército alemão, e a Estônia é anexada pela União Soviética, e ele seria perseguido e preso se viesse à tona que ele foi um soldado nazista. Lembrando que ele foi, como o filme explica, ele foi convocado, ele não foi espontaneamente servir a Hitler. O filme é bacaninha na maneira como ele mostra a relação quando ele se esconde numa cidadezinha e vira um professor, tipo professor de educação física de uma escola extremamente humilde, e começa a ensinar esgrima para as crianças locais. A relação entre esse professor e esses alunos é bem estabelecida. A gente realmente percebe como o carinho dele vai surgindo pelas crianças, embora inicialmente ele não tenha o menor traquejo com o professor. Bom, primeiro falar dos aspectos bons. A maneira como a esgrima é retratada pelo filme, a paixão daqueles personagens pela esgrima, a maneira como a esgrima acaba funcionando como uma espécie de fuga para aquelas crianças numa realidade difícil, tudo isso o filme faz muito bem. O filme começa a falhar quando se entrega uma cafonice terrível na maneira como lida com o romance desse professor com uma colega de escola, na maneira maniqueísta com que muitos elementos do campeonato são apresentados, através a trilha sonora, uma trilha sonora absurdamente artificial, maniqueísta ao extremo. Até a fotografia virou uma fotografia cafona nos momentos mais românticos. Então é um filme assim, que meio novelesco em vários momentos. Mas ele tem boas atuações, principalmente de uma menininha que faz a integrante mais jovem da equipe dele, que é uma menininha que tem um olhar meio de menina demônio, assim, é interessante. A menina podia ser se fizesse uma refilmagem da Família Adams, ela podia ser Wandinha. Mas é extremamente carismática a menina, e esse olhar de raiva dela, de intensidade, funciona no contexto do filme muito bem. Então é um filme que tem ótimos elementos, mas realmente peca pelo maniqueísmo excessivo. Enfim, foram esses os 4 filmes que eu vi no último dia da Mostra de São Paulo 2015. Eu encerro aqui minha cobertura e agradeço mais uma vez o carinho dos leitores e dos alunos que eu encontrei ao longo desses 14 dias, que tornaram esses 14 dias tão intensos mais fáceis. E é isso. Um grande abraço e bons filmes.